Salve, salve, pesares e prejuízos no bolso, que eu havia prometido para mim que voltaria a falar sobre a Line Company a partir do dia 20 de dezembro, a 1 minuto, como eles prometeram que iria existir toda uma reformulação, tudo estaria em dia. Bom, enfim, trata-se de um golpe mais um na internet, golpe consumado. Esse vídeo não é para falar só do golpe aplicado pela Line Company, empresa na verdade que nem existe, mas para falar a vocês que prestem atenção no vídeo, porque eu vou passar algumas informações que vocês poderão posteriormente buscar por esses dados, e quem sabe essas pessoas ou essa pessoa que aplicou o golpe, esses marginais virtuais da internet que se aproveitam da crendice nossa, porque eu também perdi dinheiro, e aproveitam disso para que nós demos a ele ou a eles, né, uma vida confortável, e nós fiquemos apenas na esperança, tá? Eu digitei aqui Line Company, como eu havia falado para vocês, HTTPS, e dizer o seguinte: o HTTPS, vocês estão vendo que não está mais nem verde e não tem mais o cadeadinho também. Significa o quê? Todo aquele sistema de segurança com relação ao domínio acabou, tá? Então quando você procura por linecompany.us, diz o seguinte: não é possível acessar este site, não foi possível encontrar. Bom, resumindo para vocês que talvez não conheçam, significa o seguinte: quando aparece essa mensagem aqui, ó, DNS Probe Finished NX Domain, significa que o domínio foi desconectado do site. Então, simplesmente é aquilo que eu havia falado para vocês num outro vídeo. Quando alguém ou alguma empresa ou algum estelionatário ou algum marginal quer dar golpe na internet, o que ele faz? Tira rapidamente o site do ar. Não sei porquê, não sei qual era a ideia, mas enfim, eles demoraram, tá? Então, eu vou aqui para vocês entenderem um pouco. Esse domínio aqui, Line Company, foi comprado, né, foi alugado, digamos assim, nesta empresa aqui, publicdomainregistro.com, que na verdade é uma empresa idônea, tá? Uma empresa que já existe há muito tempo. Na verdade, como um UOL que vende os domínios, como um registro.br e tal, só que nos Estados Unidos, ok? Então, a pessoa foi lá, comprou o domínio, deve ter pagado super baratinho, e deu o cano em todos nós. Então não chorem, perdemos o dinheiro, acabou-se, já era, foi-se tudo, talvez numa próxima tentativa. Eu disse para vocês que existia um site chamado foradoar.org. Quando você tem alguma dúvida, você pega o domínio, copia e vai no Fora do Ar para saber se o site está no ar. Então nós vamos fazer a verificação e, para nossa surpresa e surpresa ou não geral da nação, linecompany.us, este site está fora do ar. Significa que o golpe foi dado, foi consumado. Nós todos fomos lesados e lamento muito pelos que tenham perdido muito dinheiro. Mas, por outro lado, sempre digo, né? Se você não conhece, não sabe do que se trata, para que investir tanto? Talvez a ganância de ganhar dinheiro muito rápido leve as pessoas a perderem dinheiro muito rápido. Enfim, eu perdi R$ 106,90, como grande maioria, R$100 do investimento, mais R$ 6,90 do pagamento do boleto, que é um serviço do banco, né, que não foi perdido, foi pela prestação de serviço, perdi R$100, como muita gente perdeu. Poderia não ter perdido, poderia ter pedido o resgate, achei melhor ampliar o plano, enfim. Estão vendo aqui, Line Company, este site está fora do ar, já era, gente, acabou. Não alimente mais esperanças e preste atenção daqui para frente, porque as informações que eu vou mostrar para vocês a partir de agora podem servir para pesquisas futuras. Não esqueçam de guardar este endereço, como eu falei para vocês, tá? foradoar.org. Quando vocês tiverem alguma dúvida se o site está no ar ou não, vem aqui nele, foradoar.org, e digitem aqui dentro para saber se eles estão. Bom, enfim, vamos para frente. Fui para a consulta de DNS do linecompany.us. Ele estava hospedado em um servidor nos Estados Unidos, tá? Como por exemplo o Blogger fica nos Estados Unidos também, tá? Então assim, é uma empresa idônea também, tá? Deixar bem claro, esse IP é lá dos Estados Unidos, da Flórida, Orlando, que eu já havia comentado em algum momento, em algum vídeo para vocês. É da hostdime.com, uma empresa idônea que existe, inclusive muito grande, muito conceituada nos Estados Unidos. O que acontece? Você aluga ou compra o seu domínio, entra lá e compra um plano desse servidor, tá? Então a Hostdime, ela
vende planos mensais de várias formas, tá? Se eu não estiver enganado, o plano mais caro é $169 por mês. Então a pessoa que lesou a um monte de gente, aí talvez a mais de 20, 30 mil pessoas, gastou aí em torno de $300, $400, equivalente mais ou menos a R$1.500, e deve ter embolsado centenas de milhares de reais. E não fiquem chateados, eu prometi a mim que voltaria a falar quando vencesse o prazo. Eu dei uma última oportunidade, né? Como a gente tem aquela confiança, aquela crendice de que as coisas podem ser verdadeiras. Mas também prometi a um amigo meu que, caso não desse, eu estaria aqui fazendo um vídeo falando a respeito de que Line Company, golpe aplicado, golpe consumado, acabou, já era, esqueçam. E qualquer coisa que venha com o nome de Line Company, eu jamais irei acreditar, e isso vai servir como referência e como possibilidade de entendermos e compreendermos as possíveis falcatruas na internet, né, na web, esses golpes virtuais, tá? Enfim, eu fui atrás do WOIS, né, através do UOL.host, mas que é, na verdade, as mesmas informações do WOIS, o que consta no WOIS. Resultado da nossa consulta. O domínio linecompany.us, né, aí tem o registro dele aqui, como vocês podem estar vendo, foi registrado para, ou subentende-se, né, para esta possível empresa que talvez também nem exista, PDR Limitada, e foi registrado no Public Domain Registry, que é aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, o domínio foi registrado numa empresa legal, tá? Que é esta empresa aqui, tá? Público, que nós entramos, né, anteriormente aqui, uma empresa idônea lá dos Estados Unidos, tá? Então, assim, aqui diz o seguinte: o domínio, o status do domínio, tá? O domínio não pode ser transferido para ninguém, é isso que significa. Foi registrado em nome de BitCrunch Funfin, que na verdade não existe, tá? Essa empresa não existe. Eu pesquisei por todos os lugares, vocês poderão pesquisar, mas não existe. Foi uma empresa criada. Vamos um pouco além, tá? O registro do código postal, vocês podem ver que foi criada uma dízima aqui, né? 33.333, 3.333, e aí numa busca, né, corriqueira para entender o que significaria, o mais próximo disso fica em Chihuahua, no México, mas nem é aquele número todo, na verdade seria só o 33.333, isso é só um fato curioso, tá? Então, assim, significa que a pessoa simplesmente inventou, tá, um código postal, porque esse código postal não existe. O país de registro, gente, foi no Brasil, de norte, Estados Unidos, de qualquer outro lugar. Foi registrado no Brasil, foi um brasileiro que passou a perna em todos nós. Então, um brasileiro novamente conseguiu superar a nação brasileira. Vocês podem ver aqui o código BR, o registro, o número, ele também criou, né? Criou uma dízima aqui, que também não existe esse número. E o e-mail dele, que provavelmente também, né, ele criou um e-mail dessa tal empresa que também não existe, @gmail.com, enfim. Só para vocês verem aí, esse aqui é o resultado da consulta. E por que eu estou mostrando isso? Na verdade, eu queria mostrar isso para vocês, porque para que vocês fiquem atentos com relação a esse nome aqui, ó, BitCrunch Funfin, tá? Fiquem, resultado da consulta no WOIS. Então aqui em cima, ó, vocês podem fazer a busca pelo próprio UOL. Eles têm nessa conexão com o WOIS, que é a regulamentadora de todos os domínios no mundo. Então, assim, consulta o WOIS, fiquem espertos com esse nome. E sempre que encontrarem um domínio registrado com código postal assim, com telefone assim, com um e-mail que ninguém responde desse jeito, fiquem bem espertos. E aqui a gente tem uma estante, né? De novo repetindo, que foi no Brasil, né? O contato de venda e tal, etc. Não. Foi um brasileiro que passou a perna em todos os outros brasileiros. Ok? Então, estivemos presentes na linecompany.us, que, como eu disse em outro vídeo, no Natal, ele ou eles estariam rindo, ou nós. Na verdade, e infelizmente foram eles. Mais um golpe na internet, mais milhares de vítimas e mais um monte de, talvez, centenas de milhares de reais dados a esses picaretas, a esses estelionatários, a esses marginais virtuais, e que a Polícia Federal e que os órgãos públicos consigam tirar essas pessoas de circulação. Grande abraço, como prometido, o vídeo está feito a respeito da... Vamos terminar desse jeito. Line Company US. Vídeo prometido, falei pra mim que iria falar somente após. Não consegui postar antes. Line Company, o site está fora do ar. Golpe aplicado, golpe consumado. Grande abraço, mamute grande, até a próxima.